Olá pessoal, então continuando com o vocabulário, um verbo que muitos vão achar que é uma coisa muito simples e desnecessária de se explicar, mas eu discordo e vou dizer por quê. Você precisa entender a lógica por trás do verbo to go, que é o verbo ir, né, deslocamento, movimento físico e tudo mais, só que ele também tem uma coisinha a mais além do deslocamento físico, ele tem aquela ideia de entrar num estado mental ou executar uma ação ou exatamente isso, essa questão de sair de um estágio que seja ele geográfico, físico ou mental para um outro. Então tem esse deslocamento. Então, vamos lá, alguns exemplos. Definição: mover-se ou viajar para algum lugar, e alguns exemplos. I would love to go to Florida. Eu adoraria ou amaria ir para a Flórida. Então aí é a questão de viagem geográfica, né? Deslocamento geográfico. Manter ou estar em movimento. Can't you go any faster in your work? Você não pode ir mais rápido em seu trabalho. Então nesse aspecto é o ir de execução da atividade. Não tem um deslocamento necessariamente, né? A gente está saindo de um estágio, seu trabalho não está pronto para seu trabalho está pronto agora. Entrar em um estado ou qualidade. I go crazy with my mother. Eu fico louco com minha mãe. E aí que está a sacada que a gente não tem, nós não possuímos esta utilização em português. Então ficaria eu vou louco com minha mãe. Então não ficaria legal. Então é o sentido que eu não estou louco. I go crazy quando minha mãe faz alguma coisa, seja o que for. Então, assim, I go crazy é um dos exemplos mais utilizados. Existem alguns outros que são relacionados também à loucura, ou excitamento, alegria, celebrações, né? Agora tem um exemplo aqui, ó. Executar determinadas ações que não possuem verbos específicos. Eu coloquei se não possuem verbos específicos porque é comum. Tem gente que usa, por exemplo, skating como um verbo específico, ou to go to skate como um verbo específico, mas não é um costume comum. Então, o que é comum você observar, você ver na língua inglesa? Ao invés de nadar, você vai go swimming, né? I like swimming. Então, geralmente você vai utilizar essas preposições, essas uniões de palavras para construir um sentido, né? Então, I like to go swimming or go skating, entre outras ações. Então, assim, raramente você vai ver I like to skate ou I like skating. Não é tão comum. Por exemplo, go biking é bem comum também, entre outras ações geralmente relacionadas a esporte ou alguma atividade física. Mas existem algumas outras. Então, é importante você ver que aqui não necessariamente ele está dizendo eu gosto de ir nadar. Não necessariamente. Numa tradução literal, uma tradução livre talvez, você poderia traduzir isso como eu gosto de nadar e eu gosto de andar de skate, né? Mas nem em português nós temos um verbo skatear. Não é tão comum. Então, vamos lá. Há alguns outros exemplos que já estavam demonstrados aqui, né? Então, era isso. Um forte abraço e até mais.